bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico e inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda sexta-feira às 20 horas conta um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários e aos novos inscritos do último podcast. Ele ajuda muito o canal a continuar crescendo. Muito obrigada mesmo. No último podcast, com o título de Como o Frio Salvou Hitler, falamos do atentado a Hitler de 1943. Na série de Hitler, hoje falaremos de um outro atentado, dessa vez de 20 de julho de 44. Falaremos de uma pessoa que queria matar Hitler e por isso pagou com sua vida. Ele chamava-se Georg Alexander Hansen e foi um dos assassinos. Sua filha, Frauke, se desesperou não só com a perda do seu pai, mas também com todos que estavam ao seu redor. Vamos para a história de hoje. Mais uma tentativa de assassinato de Hitler. Tantas tentativas. A chegada à estação ferroviária de Michel, na Alta Franconia, é um choque para um pequeno grupo. Olha só, olha, aí vêm os traidores, todos deviam ser enforcados, grita um jovem. Outros assoviam, com os rostos cheios de raiva e ódio. Os traidores que descem do trem são 5 crianças. O mais velho tem 12 anos e o mais novo tem 2 meses. Eles não são bem-vindos na pequena comunidade cesteira, que naqueles dias de setembro de 1944 era considerado um forte reduto nazista em toda a região. A vida de seu pai havia terminado na forca poucos dias antes. Georg Alexander Hansen teve uma morte inimaginavelmente dolorosa. O oficial foi lentamente puxado por um cabo de aço fino. O arame cortou seu pescoço. A agonia na prisão de Plötzensee deve ter durado quase meia hora. O coronel da Wehrmacht morreu em 8 de setembro de 1944, porque era um dos que queria matar Adolf Hitler para encerrar com a guerra cruel há muito perdida. O grupo de resistência de 20 de julho. O coronel Hansen organizou os explosivos para a tentativa de assassinato. Disponibilizou sua casa para reuniões conspiratórias e, como chefe da contra-espionagem militar, fez primeiros contatos cautelosos com os aliados. Se o ataque da Toca do Lobo tivesse sido bem sucedido, Hansen deveria ter negociado imediatamente uma paz separada com as potências ocidentais. Georg Alexander Hansen e outros co-conspiradores foram condenados num humilhante julgamento espetáculo pelo Tribunal Popular. Despido de patente, sem uniforme, em trajes civis surrados, sem cinto ou suspensórios. A imprensa que foi colocada na linha privou os condenados de toda a dignidade e deu a conhecer os nomes dos combatentes da resistência. Também em Michelau. Quando Frauke Hansen, naquela época com 2 anos, ficou com as pernas instáveis na estação ferroviária de Michelau, ela era uma criança profundamente assustada e perturbada.
uma garotinha loira, de olhos azuis, que demonstrava medo. A mãe, Irene Hansen, nascida Stetzel, foi imediatamente presa após a tentativa fracassada do golpe. Nos primeiros dias após o ataque, as crianças viveram primeiro com os avós e Michela. Depois, a Gestapo as recolheu e as levou para um orfanato de Bad Zarsa. Quando a família foi libertada em setembro de 44 e regressou a Michela, nada na sua vida era como antes. Após o final da guerra, a vida cotidiana em Michelau permaneceu um desafio para os Hansen. Apenas algumas centenas de pessoas viviam na cidade. Todos os se conheciam. Os Hansen eram os traidores! Os meninos foram ridicularizados e intimidados na escola. Após a rendição, pelo menos é o que se fala. Mas, na verdade, nada mudou. Para muitas pessoas, continuaram sendo os traidores da pátria. Diz até hoje Frauke Hansen. Não ajudou o fato de sua mãe vir de uma família respeitada da indústria de cestos de Michela. No amargo período do pós-guerra, eles eram impotentes contra a hostilidade. O reitor protestante de Michelau, que provavelmente era muito próximo dos cristãos alemães durante a era nazista, até os roubou. Ele tirou cigarros e rações de chocolate dos pacotes de cuidados que foram distribuídos pela igreja. Sobre isso, ele riu na cara dela. Ele não ousava dizer isso a outros, relata Frauke Hansen. Os cigarros e o chocolate estavam entre os componentes mais valiosos das embalagens. No caos pós-guerra, representavam um meio valioso de troca por carne, manteiga, batatas. Acho que durante esse tempo, minha mãe ficou muito amarga, diz Frauke. Naquela época, a mãe Hansen colocou um verdadeiro escudo protetor na frente de suas duas filhas pequenas. Eu dificilmente tinha permissão para brincar com outras crianças, lembra Frauke. Depois a casa da família ainda pegou fogo para melhorar. Muitas pessoas vieram ajudar no incêndio, mas quando fizeram o inventário, meus avós ficaram horrorizados com o que foi roubado. Irene Hansen, a mãe, não quis mais ficar em Michelau após o incêndio e mudou-se para Coburg em 1950. Ela completou seu diploma de ensino médio lá. A família de seu marido tradicionalmente morava lá. Ela tinha velhos amigos de escola nessa cidade. Os filhos foram para o internato, os pais ajudaram da melhor forma que puderam. No entanto, os tempos de vida de classe alta acabaram e o dinheiro estava escasso para os Hansen. A jovem República Federal até negou a sua mãe uma pensão como viúva de guerreiro. Afinal, seu marido foi dispensado de forma honrosa da Wehrmacht. Esse é o raciocínio por detrás disso, né? Para Irene Hansen, tratava-se da existência da sua família. Ela processou e encontrou um bom advogado. Ele lutou pela pensão dela. Quase uma década. A participação de Hansen na tentativa fracassada de assassinato do Hitler não foi vista como um ato heróico pela maioria das pessoas da época de mentalidade nacionalista da Alemanha pós-guerra. Foi precisamente por isso que a mãe quis contar à filha Frauke sobre o corajoso pai que poderia ter fugido para o estrangeiro após o ataque fracassado do Stauffenberg. A minha casa agora é Berlim. Foi o que seu pai me disse quando se despediu
antes de ir para um local seguro. A morte, disse-lhe a mãe. O pai, o herói. Quando criança e adolescente, Frauke Hansen teve dificuldade em lidar com isso. Ela preferia ouvir da mãe sobre a pessoa chamada Georg Alexander, do pai, e não do combatente da resistência. Talvez tenha magoado muito a mãe falar sobre isso. Assim como Frauke Hansen ainda acha difícil falar sobre o pai sem chorar. Uma conversa profunda entre a mãe e a filha nunca aconteceu. Era sempre sufocante de desamparo, tristeza e às vezes pura raiva. Não era incomum que a raiva da mãe saísse do controle. Doía ver minha mãe assim. Ela era uma boa pessoa, apesar de seu rigor, disse Frauke Hansen. Mas ela mesma também sofreu. Muitas vezes chorei no travesseiro porque me perguntei na época, por que ele fez isso? Justamente quando aprendi cada vez mais sobre os crimes do nazismo, disse a filha. Quando adolescente, ela conseguiu escapar dos confins, muitas vezes opressivos, da sua casa com as escoteiras. Fizemos uma viagem na natureza, acampamos, mas ninguém nunca falou sobre ela, sobre o pai, sobre a perda. Nem mesmo à noite, ao redor da fogueira, quando os amigos contavam uns aos outros seus maiores segredos. Mas nenhum deles disse uma frase que a confortasse, que pudesse deixá-la orgulhosa. Isso doeu, porque é claro que meus guias, a maioria das meninas mais velhas, sabiam quem era meu pai e que ele morreu, diz ela. O desejo de reconhecimento permanece. Recentemente, quando ela quis contar brevemente a um sobrevivente do Holocausto sobre seu pai, após uma conversa com testemunhas contemporâneas, ele demonstrou pouco interesse. Certamente meu pai fazia parte de uma terrível máquina militar. Mas no final da década de 1930, ele já era hostil ao regime e alertava contra a guerra, diz Frauke. Mas ela tinha uma aliada, chamada Franziska Bartl. A jovem dedicou sua tese de estudante de doutorado e mais tarde sua tese de mestrado à vida de Hansen. Primeiro de mestrado, depois de doutorado. Agora, a moradora de Coburg, continua escrevendo doutorado sobre o combatente da resistência. Para Frauke Hansen, esse é o reconhecimento que o pai que ela deseja há tanto tempo. Enquanto isso, Franziska Bartl fica surpresa que Coburg faça pouco para homenagear o combatente da resistência local, além da exposição na biblioteca da cidade, em 2010. Talvez por medo de que os historiadores classifiquem Hansen como um militarista estrito. Mas então, não deveríamos ter uma Hindenburgstraße em Coburg, diz a jovem acadêmica. Talvez o meu trabalho de investigação ajude um dia a garantir que ainda existe uma Hansen Street, talvez. Um homem que dá a sua vida para acabar com uma guerra cruel certamente mereceria isso. Para Frauke Hansen, uma dedicação de nome de rua seria como a realização de um lindo sonho. Mas às vezes ela ainda tem que lutar contra fantasmas que ela pensa já terem desaparecido. Pouco antes de me aposentar como fisioterapeuta, há 3 anos atrás, uma paciente de longa data veio até mim. Senhora Hansen, eu queria lhe dizer isso. Não importa como você mude as coisas com seu pai, mas na minha opinião, ele continua sendo um traidor da nossa pátria. Mais uma história sobre atentados a Hitler, agora a partir da visão
de um descendente.